Querido irmão, querida irmã, para este sábado santo da Vigília Pascal, nesse dia 8 de abril, temos como proposta de reflexão o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a vida triunfa sobre a morte. Não são os adversários do Messias e do seu reino que têm a última palavra. O gesto definitivo e soberano cabe ao Deus da vida, que ressuscita seu Filho amado. A cena nos é apresentada como grande teofania, isto é, solene manifestação de Deus. Os soldados encarregados de vigiar o sepulcro são assaltados pelo medo e ficam como mortos diante da realidade. Nada mais. As mulheres são as destinatárias da mensagem do anjo de Deus. Não precisam se assustar. Basta crer nas palavras que Jesus dizia antes de sua paixão e morte. Crer e imediatamente divulgar a boa notícia. No caminho, as mulheres vivem a deslumbrante experiência do encontro com o ressuscitado. São as duas primeiras portadoras da mensagem pascal. São as duas primeiras testemunhas dignas de confiança. Querido irmão, querida irmã, a palavra final não está escrita na sepultura onde foi depositado o corpo de Jesus. A eternidade não se apressa, mas se realiza. Uma grande luz transformou a face da terra. Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. O amor é o grande vitorioso. A cruz não foi e nunca será em vão. A noite santa da Páscoa aponta para um amanhecer sem fim, reservado a todos os que abraçam a vida nova, que é Jesus. A primeira saudação do ressuscitado é a paz. A festa da ressurreição supõe a vivência da paz e de tudo o que decorre dela. O mundo precisa tanto de paz. As famílias necessitam urgentemente de paz. Os locais de trabalho carecem de paz. Sejamos instrumentos do ressuscitado na construção da paz.
Feliz Páscoa. A proposta do dia, a alegria da ressurreição, ocupa o palco da vida em comunidade. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus ressuscitado e presente em nosso meio, és o Cristo vivo e verdadeiro, confirmando que a vida acaba de vencer a morte. Trazes as marcas da paixão, mas espalhas alegria e esperança aos que acreditam em ti, e doravante serão tuas testemunhas pelos caminhos do mundo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado santo, da vigília pascal, nesse dia 8 de abril, são várias as leituras propostas para essa liturgia. Nós vamos ficar tão somente com Romanos capítulo 6, do versículo 3 a 11, uma vez que nós já ouvimos o texto de Mateus 28, 1 a 10. Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia desta noite santa faz memória da passagem de nosso Senhor Jesus Cristo da morte à vida. É a vigília da Páscoa do Senhor, a vigília das vigílias, a mãe de todas as vigílias. Assim, a cerimônia de hoje é carregada de símbolos e é a mais longa de todas as celebrações. Ela é composta de 4 partes: a celebração da luz, a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. A primeira parte, a liturgia da luz, divide-se em 3 partes. A primeira corresponde à bênção do fogo novo, em que se prepara e acende solenemente o círio pascal, cuja chama representa o Cristo ressuscitado, luz do mundo. O Cristo de ontem, hoje e sempre, o tempo e a eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele permanece aceso durante todo o tempo pascal e nas celebrações solenes, como, por exemplo, nos batizados. A segunda parte deste primeiro momento é a procissão que com o círio aceso e as luzes da igreja apagadas. Representa a luz das luzes, a qual acenderá as nossas chamas, simbolizando a luz de Cristo que caminha entre nós e nos preenche, ilumina nossa alma, aponta o caminho e nos faz pessoas iluminadas por Deus.
Nesse momento, cada um acende a sua vela na chama do círio, tornando a igreja toda iluminada e iluminando também a nossa consciência de povo de Deus a caminho do reino definitivo. Enquanto as velas são acesas, apresenta-se a luz de Cristo. Quando todas as velas estão acesas, acendem-se também as luzes da igreja e proclama-se a Páscoa do Senhor com o canto do exulte, que corresponde à terceira e última parte do primeiro momento da liturgia desta noite santa. A segunda parte da cerimônia é a liturgia da palavra através de 9 leituras, sendo 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo, intercaladas por salmos, resgata-se toda a história da salvação, desde a criação do mundo, passando pelo chamado de Deus, o processo de libertação da escravidão do Egito e a condução à terra prometida, as leis e os profetas, até a nova aliança simbolizada no Cristo, luz do mundo. Entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento, há o hino de louvor, em que fazemos memória dessa passagem com a entoação solene do hino de louvor, o Glória. Em seguida, lê-se a Epístola aos Romanos, que recorda o nosso batismo em Cristo e nosso compromisso com Ele. Com o batismo, nossa vida é transformada e tudo que é velho morre em nós, para renascermos com Ele para uma vida nova. Após a proclamação da epístola, entoa-se solenemente o canto de Aleluia e proclama-se o evangelho da ressurreição de Cristo. Nele vemos as mulheres como as primeiras a presenciar e testemunhar a ressurreição, mostrando sua importância como discípulas e missionárias na igreja. Não é por acaso que na igreja hoje a maioria são mulheres. São elas que assumem os principais trabalhos na comunidade, que levam adiante a missão e continuam a testemunhar a ressurreição de Cristo através do seu trabalho, da sua dedicação, enfim, da doação da vida pela comunidade. A terceira parte da cerimônia é a liturgia do batismo. É quando batizamos as pessoas que foram preparadas durante a quaresma e, junto com elas, renovamos nosso compromisso de batizados, renunciando a tudo que possa impedir de sermos autênticos discípulos e missionários e reassumindo nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Se na Quinta-feira Santa os padres renovaram seus compromissos sacerdotais, hoje todos nós cristãos renovamos nosso compromisso de batizados no Cristo Jesus. A quarta e última parte é da liturgia eucarística, quando Jesus nos alimenta com seu corpo e seu sangue. Nós, alimentados por Ele, comungando dele com Ele, reassumimos continuar sua missão de defender a vida e promover o reino de Deus. Ao término desta santa noite de vigília, devemos sair renovados, alegres e irradiando luz para o mundo. Que cada um de nós se comporte dessa maneira, como quem de fato participou da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e que com Ele ressuscitado em nossa vida, possamos fazer como fizeram as mulheres que testemunharam a ressurreição. Não ter medo e ir anunciar aos irmãos tudo o que vimos, ouvimos e presenciamos. Assim, prolongaremos a Páscoa com nossas ações. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai Santo, que eu saiba reconhecer na ressurreição de teu Filho a resposta amorosa a quem te foi inteiramente fiel. Amém.